Irmãos, esse capítulo 6, ele nos mostra que mesmo na igreja primitiva, à medida que a igreja crescia, os problemas apareciam. Na verdade, irmãos, isso acontece porque a igreja ela é composta por pessoas. E as pessoas são falhas. Nós somos falhos. Isso é uma questão até a se pensar, porque espera-se que as pessoas da igreja sejam perfeitas. As pessoas olham para os cristãos achando que nós não podemos errar em nada, que nós temos... E não, irmãos, há falhas. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós entramos num processo de aperfeiçoamento que vai acontecer durante toda a nossa vida. O que nos diferencia é que a presença do Espírito Santo em nossas vidas produz isso. E a pessoa que não tem o Espírito Santo em sua vida, ela não alcança isso, porque de si mesmo não consegue. Naquela época, 2 grupos de judeus, os judeus autênticos e os judeus helenitas. Os judeus helenitas falavam grego, tinham costumes gregos. E uma vez convertidos, eles estavam enfrentando discriminação na igreja. E uma dessas situações era para com as viúvas gregas, que conforme a palavra nos fala aqui, elas estavam sendo desprezadas em relação às viúvas judias. As viúvas, elas dependiam do sustento e da caridade, principalmente da igreja. E as gregas não estavam recebendo a mesma porção em relação às judias, às viúvas judias. E essa situação desencadeou na separação dos diáconos. São separados, então, 7 homens a fim de cuidar da administração dos haveres da igreja, de forma a ser distribuído de acordo com a necessidade de cada um e com justiça. Irmão, essa palavra ela nos faz refletir. Porque Jesus, quando morre na cruz, Jesus morre na cruz por todos. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, em nós julgarmos aqueles a quem o Senhor escolheu. Porque isso acontece, irmão, na igreja. Porque a pessoa, quando ela vem para a igreja, ela traz os seus costumes, ela traz principalmente pessoas que nunca foram evangélicas, cristãs. E nós temos que ter esse cuidado, irmãos. A liderança tem que ter esse cuidado de estar apercebida, porque o Senhor traz a ovelha, o Espírito Santo traz para a igreja, e aí somos nós que cuidamos. Então, irmãos, aqui o Espírito Santo levanta na igreja um ministério de diaconato, que é para administrar o cotidiano da igreja. Mas havia regras para ser aprovado diácono. Aqui fala de 3. Precisava ter boa reputação. Precisava ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Por quê, irmãos? Porque vai cuidar das coisas de Deus. Então, irmãos, é importante a igreja hoje ter esse cuidado na hora de separar as pessoas que vão estar servindo na casa do Senhor. Essa pessoa, ela precisa
está dentro de uma aprovação pelo Espírito Santo, para que ela possa corresponder à necessidade do que ela vai exercer. Todos, irmãos, podemos ser capacitados pelo Espírito Santo, mas há um tempo. Então a igreja precisa estar apercebida, que nos mostra, irmãos, que a igreja precisa estar apercebida se a pessoa a ser chamada já alcançou um crescimento espiritual, uma maturidade, para estar exercendo o serviço, para não incorrer em que, ao invés de vir contribuir, acaba gerando outros problemas, por imaturidade, por falta de preparo, por não ser ainda aquele o momento da pessoa estar naquela posição. Cheios do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo, irmãos, produz em nós o amor de Cristo pelas almas. Então, se você serve na igreja, você tem que estar cheio desse amor de Deus, para você olhar com amor, para você repreender com amor, para você ajudar com amor de Cristo. Que servimos por Cristo a igreja. Tremendo isso, né, irmão? Às vezes a gente acha que ser um porteiro lá na igreja é uma coisa tão simples. Entretanto, irmãos, estamos ali como porteiro, representando a Cristo, recebendo cada pessoa que chegar. Olha que coisa linda, irmãos. Irmãos, a obra de Deus, ela precisa ser feita com comprometimento. Ela precisa ser feita com temor a Deus. Temor a Deus, amor e respeito à igreja. Qualquer cargo eclesiástico tem como princípio servir a igreja de Deus. O que foge disso deixa de ter o propósito ministerial. Irmãos, ter cargo na igreja não é status. Não é status. O tempo, irmãos, veio invertendo esse valor. Ter cargo na igreja, irmãos, é estar a serviço de Deus para a igreja. É servir o povo de Deus, do zelador ao pastor. A igreja precisa recuperar, irmãos, esse princípio ensinado aqui em Atos dos Apóstolos. Isso aí, esse capítulo, irmãos, nos mostra também a necessidade de uma estrutura definida para cada departamento cuidar individualmente de um assunto específico. E juntos, todos os ministérios formam a igreja. E a igreja apacenta as ovelhas. Olha que coisa linda, irmãos. É necessário isso, irmãos, para que a igreja de Cristo viva em equilíbrio, para que não sobrecarregue, para que nenhum dos líderes seja sobrecarregado. Os apóstolos aqui não podiam cuidar de perseverar no ministério de oração da palavra e ao mesmo tempo atender às necessidades cotidianas das pessoas, de distribuição, de receber os haveres, de distribuir os haveres. Então, irmãos, a igreja, ela é uma organização espiritual de forma equilibrada. E é isso que faz
Isso é a igreja. Nós vemos aqui no versículo 4, isso que eu acabei de falar. Os apóstolos falam, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, irmãos, a liderança principal, ela precisa estar focada nessa questão da oração e da palavra, que é o alimento espiritual da igreja. E os demais departamentos vão cada um cuidando da necessidade da organização da igreja. E isso tem um resultado em excelência. Do versículo 8 ao 15, fala sobre um dos diáconos. Destaca a respeito de um dos diáconos, Estevão, que embora separado para a obra diária, não deixou de pregar o evangelho. Isso nos mostra, irmãos, que independente do cargo que nós possamos ter no ministério, a nossa principal chamada é pregar o evangelho. Nós não podemos deixar de fazer a principal obra cristã. O principal chamado de Cristo é ganhar almas. Toda e qualquer função dentro da igreja é importantíssima, mas nós somos, em essência, ganhadores de almas para o reino dos céus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Estevão fazia a obra de Deus, irmãos, com ousadia. A palavra nos fala que, através dele, prodígios e grandes sinais da parte de Deus aconteciam. E como não poderia deixar de ser, né, irmãos? Isso incomoda, né? Algumas pessoas. E aqui relata, a partir do versículo 8, começa a relatar que alguns grupos religiosos que debatiam as suas opiniões com Estevão, no versículo 10 diz, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Os irmãos observem que Espírito está aqui em letra maiúscula. Refere-se ao Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, através das nossas vidas, nós somos o vaso, mas a excelência em nós é o Espírito Santo. A palavra de unção que vem é da parte do Espírito Santo. A palavra que liberta, o poder que cura, que transforma, que salva, é o Espírito Santo. As nossas palavras, por mais belas que sejam, não têm poder algum se não vierem de Deus. A obra é de Deus. O vaso que somos nós é de barro, irmãos. Nós temos que estar sempre cientes disso diante do Senhor, do quanto nós não somos nada, de que tudo é de Deus e para Deus. Aleluia. Então, irmãos, qualquer opinião, as nossas opiniões, a opinião de qualquer pessoa, por mais sábia que seja, perde toda a importância diante da verdade bíblica. Jesus é a verdade. Portanto, qualquer que seja a doutrina, a ideia ou o pensamento que foge à concordância bíblica, não provém de Deus e, portanto,
por mais bela e sábia que seja, não produz salvação. Meu Deus. Irmãos, isso é muito sério. Meu Deus. É muito sério, irmãos. Existem inúmeras ideologias, inúmeras pessoas sábias que desenvolvem forma de viver, ritos. Tudo isso é muito, muito bonito. Então, irmãos, existem muitas ideologias lindas, mas elas encerram com o fim da vida. E Jesus, irmãos, Jesus não veio trazer uma ideologia. Jesus não veio trazer uma nova religião. Jesus trouxe, através da sua morte na cruz, salvação para a alma. Jesus veio estabelecer o reino de Deus nessa terra. E o reino de Deus é paz, alegria e amor no Espírito Santo. E salvação em Cristo. Então, irmãos, em Cristo nós encontramos tudo o que necessitamos. Em Cristo nós temos a paz. Em Cristo nós temos a direção através do Espírito Santo. Em Cristo nós temos o sustento. E em Cristo nós temos a salvação. Aleluia. Irmãos, é completamente errônea essa ideia de que qualquer religião leva a Deus. Não é a religião, é Cristo. É Cristo, irmãos. Temos ousadia, irmãos, nós ouvimos isso de tantas pessoas. Eu ouço, pelo menos. Tantas pessoas, irmãos, conversam comigo e falam: você evangélico é bom, né? Mas qualquer religião leva a Deus. Irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque o nosso propósito não é confrontar a religião da pessoa, mas nós temos que estar como Estevão aqui e com ousadia apresentar, olha, a Bíblia não fala assim, não. A Bíblia fala que só Cristo leva a Deus. Jesus não veio trazer uma nova religião. Jesus não veio estabelecer uma ideologia. Jesus veio vencer o mal, vencer o príncipe, as potestades. Jesus veio decretar a falência do inferno e veio levantar um povo forte, cheio de autoridade e de poder, para continuar essa obra até o dia que ele voltar. Aleluia! Igreja cheia do Espírito Santo e com ousadia. Deus está procurando no céu. O olhar de Deus olha e procura lá aquele que vai se levantar em prol da obra de Deus e ter coragem e ousadia para enfrentar todo aquele que vier debater contra a verdade. Ei, Arabaçu e Decantarabaçai. Eu e você não somos pessoas que fala mais uma ideologia. Nós somos aquele que detém a verdade, que conduz à vida eterna. Aleluia, Deus. Oh, grande e poderoso Deus. Oh, Deus tremendo. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, aqui a palavra fala aqui, ó, no versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Irmãos, quando o pecador é confrontado com a verdade, ele percebe que não, realmente é aquilo ali. Ele é convencido. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele convence o homem. É assim que nós nos convertemos, irmãos. Mas alguns podem optar por resistir, como fizeram essas pessoas aqui.
relatadas nesse capítulo. Eles escolheram resistir à verdade e ficaram com inveja. Aqui não fala, irmãos, mas eu entendo que é inveja. Ficaram com inveja da intrepidez, da unção, ficaram com inveja da unção, ficaram com inveja dos sinais. E aí, o que fizeram, irmãos? O que o diabo quer fazer com todos nós. Tentar parar Estevão na terra. Com o quê? Com mentira. Porque onde não tem a verdade, irmãos, tem a mentira. Não tem meio termo, não. Ou se tem a verdade, ou se está na mentira. E o que eles fizeram? Eles subornaram pessoas para que levassem falso testemunho contra Estevão. Isso aconteceu com Jesus, né, irmãos? Isso aconteceu com tantos outros cristãos, né? Que o inimigo levantava falsa testemunhas, por causa de quê, irmãos? Porque esses homens tinham boa reputação. Se procurasse na vida deles, não tinha do que acusar. A palavra não fala quê? Que um dos requisitos para serem escolhidos era ter boa reputação. Então não tinham do que acusá-los, a não ser que falsamente o fizessem. Irmãos, e com esse propósito de impedir que Estevão continuasse fazendo a obra de Deus, que ele continuasse pregando o Evangelho de Cristo. Eles conseguiram, através dessas falsas testemunhas, levá-lo preso. Porque quando, irmão, nós falamos a palavra de Deus com verdade, quando fazemos a obra com amor pelas almas, e quando exercemos o ministério para o qual fomos chamados, seja levita, seja ser pregador, seja ser um coordenador de departamento, irmão, seja varrer a igreja. Se fizermos com o coração voltado para Deus, vamos atrair duras perseguições. E nós precisamos estar preparados para isso. E mais uma vez, irmãos, observar que a mentira coordena as atitudes de perseguição, de falsos testemunhos, a agitação das massas, faz aqueles grupinhos. Cuidado, irmãos, isso é muito sério. Com o único objetivo de calar a voz de Deus. É só isso que o inimigo quer, irmãos. Calar a voz de Deus. Então nós vamos agora, irmãos, meditar no versículo 15. O versículo 15 fala assim: então, todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como de um anjo. Irmãos, a lição que nós tiramos daqui é que, embora Estevão estava cercado de acusadores, ele mantinha-se tranquilo, firme na sua fé e na convicção de que anunciava a verdade. Irmãos, quando nós estamos cercados de tribulação, aflições, ou até mesmo perseguição, nós temos que ter a nossa mente e o nosso coração guardados na paz que Cristo nos dá. Nós precisamos, irmãos, permanecer na confiança da soberana vontade de Deus sobre todas as coisas. Irmãos, nós estamos num tempo de muita correria, de muito
muitas atividades. Hoje em dia, a maioria das pessoas, todo mundo trabalha. Então é trabalho, filhos, igreja, ministério. Então, irmãos, isso nos desgasta muito. Quando vem uma tribulação, muitas das vezes, nós estamos despreparados por conta do nosso desgaste, do nosso cansaço. E é por isso, irmãos, que nós precisamos estar firmes na oração. Nós precisamos estar firmes no estudar a palavra. Porque a oração, a palavra e a vigilância é a nossa base para nós conseguirmos manter uma estrutura espiritual, uma intimidade com Deus, que nos dá base diante das adversidades, irmãos. O servo de Deus, irmãos, ele pode ficar aflito, mas ele não pode desesperar diante das tribulações. Nós não precisamos, irmãos. Porque a nossa confiança está no nosso Deus, um Deus que detém todo o poder, um Deus que detém toda a autoridade, que a nossa vida está no controle dele, irmãos. Irmãos, eu tenho procurado exercer isso na minha vida. Não é fácil. Eu estou convidando você, irmãos, esse capítulo, ele nos dá esse exemplo, ele nos convida a isso, irmãos. Irmãos, as pessoas vão olhar para nós, nós vamos estar sempre alegres, sempre felizes. Fala, gente, eu não entendo, mas o Senhor entende. A nossa súplica, a nossa oração, nossa petição é diante do Senhor, sabe por quê, irmão? Ninguém pode fazer nada por nós. Nós temos que transmitir a paz de Cristo em nós, irmãos. Cristo nos deu a paz. E através de nós, ela precisa chegar ao fundo. Irmãos, nós precisamos caminhar nessa terra com foco. O foco do cristão, o foco da igreja é fazer a obra. Esse é o nosso principal objetivo. As outras coisas são necessárias. Precisamos cuidar, precisamos trabalhar, precisamos ganhar o nosso pão, o Senhor que nos dá através do nosso trabalho. Mas a igreja não pode perder esse foco. O foco da igreja é fazer a obra de Deus. O foco da igreja é pregar a palavra de Deus. E seguir no propósito para o qual nós fomos chamados. Nós precisamos orar, irmão, descobrir qual o nosso chamado. Qual o nosso chamado? Dentro da igreja. Fala, Senhor, para onde o Senhor tem me chamado na igreja para eu contribuir com esse equilíbrio? E fazer disso, irmãos, nosso principal objetivo e a nossa maior dedicação. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me entregou e eu agradeço a minha oportunidade mais uma vez. Muito obrigada, Jéssica, por essa oportunidade de estar aqui com você. Amiga, a gente agradece pela sua disposição de estar aqui conosco, né?